gravando, deixa eu ver, ajeitar aqui, todo mundo prestando atenção em mim. Vamos ver como que tá. Agora sim, tá gravando, tô vendo se tá gravando, ajeitando. Câmera ligada, tá todo mundo me vendo aí. Uma ótima aula a todos, é um prazer, em nome da Escola Educando. Sejam todos bem-vindos para a nossa aula de úlcera de pressão. Então, pessoal, hoje a nossa aula é uma aula mais rápida, mais tranquila, mas muito importante, pois vai falar sobre a integridade física do nosso paciente. Vamos falar um pouquinho sobre úlcera de pressão. Você sabe o que é? Muitas pessoas confundem úlcera de pressão com escara, mas são coisas bem diferentes. O que vem a ser úlcera de pressão, professor? Úlcera de pressão nada mais é que uma lesão que aparece, que surge no corpo do paciente quando ele fica muito tempo na mesma posição. Então a gente pode explicar a úlcera de pressão como uma pressão, uma força, um peso que o osso faz sobre os tecidos mole, que é o músculo e a pele, em contato com uma superfície dura. No caso, o colchão, a cama, a cadeira do papai ou qualquer outra superfície que vai haver esse peso do corpo, dos ossos, sobre a parte mole do nosso corpo. Geralmente essa úlcera ela acontece naquelas regiões em que tem menos musculatura, que são o osso fica mais exposto, só tem a pele ali protegendo ele e ele vai ficar em contato com uma superfície mais rígida. Então essa é a nossa úlcera de pressão, é uma lesão que acontece, que surge naturalmente pelo paciente ficar muito tempo na mesma posição. Então, a gente tem alguns fatores que aceleram esse processo de úlcera, porém, eles não abrem a úlcera, não são os responsáveis pelo surgimento, mas auxiliam no tempo que a úlcera vai abrir. Em vez de abrir mais devagar, ela vai abrir mais rápido. Quais são esses fatores? Alguns deles são desnutrição, desidratação, sedentarismo, alguns outros problemas como a má circulação sanguínea, problemas cardíacos, alguns tipos de medicamentos que a pessoa toma. Esses fatores auxiliam o surgimento. Você deixar o paciente úmido, ou seja, você não secar bem o paciente após a higienização, após o banho, facilita o surgimento da úlcera de pressão. Vejam bem, facilita é diferente de surgir. Elas ajudam no aparecimento. Mas se você fizer a mudança de decúbito, ou seja, mudar o paciente de posição, esses fatores não dão úlcera, não fazem surgir a úlcera. Então a única coisa que evita a úlcera é mudar o paciente de posição. Professor, mas eu devo mudar a úlcera mudar o paciente de posição de quanto em quanto tempo para não dar úlcera de pressão? É recomendado que você mude o paciente de posição a cada 2 em 2 horas no máximo. De preferência, quanto mais você mudar de 1 em 1 hora, de meia em meia hora, melhor para o seu paciente. É só você se colocar no local dele. Quando você está deitado, você fica na mesma posição por 2 horas ou mais sem se mexer, imóvel? Eu acredito que não. Então, o seu paciente também não fica nessa posição, não deve ficar nessa posição por muito tempo. Então é recomendado que você mude o seu paciente de posição. Outra coisa importante que nós devemos saber com relação à úlcera de pressão é que quando nós formos fazer a mudança de decúbito, que é mudar o nosso paciente de lado, eu devo saber como segurar o meu paciente. Primeiro que temos que agir com humanização e orientar o nosso paciente sempre que a gente for mexer, manipular nesse paciente. A gente tem que avisar como que a gente vai fazer, o que nós vamos fazer, quando nós vamos tocar ele, a posição que a gente vai colocar. Ele precisa e necessita estar ciente, mesmo que ele não seja colaborativo, não responda, não demonstre nenhum estímulo. Só que o cognitivo, a audição dele é a última coisa que o paciente perde. Então, tratemos com mais humanização. Você vai pegar o seu paciente, vai colocar ele em decúbito dorsal, ou seja, deitado de barriguinha para cima, vai pegar uma das suas pernas, ou seja, das pernas do paciente, dobrar ela, colocar com o pé em cima da cama. O pé do paciente tem que ficar na linha do joelho ou abaixo um pouquinho do outro joelho. Ou seja, uma perna está esticada e um pé está do lado do joelho daquela perna esticada, encostada no colchão.
Esse joelho que está para cima, formando um Vzinho de cabeça para baixo, você vai colocar a mão nesse joelho e a outra mão você vai colocar no ombro do paciente na parte de trás. Não é segurar no ombro, na parte de trás. Se você puxar pelo ombro, você pode deslocar o ombro do seu paciente, dependendo da situação que o seu paciente encontra-se, ok? Então, nada de puxar pelo ombro. Outra coisa que eu preciso saber é que quando eu puxar meu paciente, não preciso dar um puxão. Eu vou puxando devagar, que ele vai vindo sem eu precisar fazer força. Assim que você colocar o paciente lateralizado na posição que você quer, ou do lado direito ou do lado esquerdo, você deve usar uma coisa que nós chamamos de coxim, que no hospital você já deve ter visto que tem uns rolo grande, acolchoado, grande, pequeno, tem uns retângulos grandes, pequenos, temos triângulos. Isso a gente chama de coxim. Mas na casa do paciente você pode usar coisas que são mais confortáveis, que são travesseiro, almofadas, edredom, cobertor, toalhas, lençóis. Isso para ajudar o paciente a permanecer naquela posição. Você vai colocar algum coxinho nas costas, um travesseiro dobrado, um cobertor, um edredom, para ele não voltar à posição que ele estava de decúbito dorsal, ou seja, de barriguinha para cima, e manter ele naquela posição. Só que quando você vira ele de lado, você tem que se colocar, ter empatia e se colocar na posição do paciente. Será que aquela posição que você colocou ele é uma posição confortável? Caso não seja, você tem que colocar mais conforto para ele, ou seja, colocar travesseiro entre os joelhos, entre o tornozelo, pois o contato de um joelho no outro também dá úlcera de pressão, pois uma proeminência óssea encostada na outra vai pressionar o tecido e evitar que o sangue circule, entre o tornozelo lá no pé, embaixo aqui do cotovelo, para não encostar na barriga, no quadril. Você vai ter que colocar vários travesseiros, vários coxinhos, até que você sinta que o seu paciente está confortável. Enquanto você não sentir que ele está confortável, que a posição não é boa, você vai ficar manipulando o paciente até achar uma posição confortável. Então, mudança de decúbito não é algo para ser feito rápido. Pegou o paciente e virou como se fosse um objeto. Não, faça com carinho, com zelo, com amor, com cuidado. Então essa é a mudança de decúbito para poder evitar úlcera de pressão. Outra coisa que eu preciso saber da úlcera. As úlceras de pressões, elas surgem muito rapidamente. Elas, de um dia para o outro, você pode ter úlcera de pressão, ou antes de acabar seu plantão, você já pode ter uma úlcera de pressão. Pois as úlceras de pressões, elas são divididas por grau, por nível, estágio que ela esteja apresentando. Quando a gente está no estágio 1, o grau 1, é quando você deixou o paciente por 2 horas ou um pouquinho mais de 2 horas e começou a ficar vermelho o local onde estava em contato com a superfície dura, o osso comprimindo a pele e ali ficou vermelho. Essa vermelhidão, que pode começar a surgir umas bolhas igual queimadura de praia, a gente chama de estágio 1 ou grau 1. Nessa condição, se você fizer a mudança de decúbito, fazer uma massagem com hidratante, uma loção emoliente ou umectante ali, uma massagem bem feita em movimentos circulatórios, vai estimular o fluxo sanguíneo novamente e o tecido se regenera, volta ao normal sem abrir a lesão. Lembrando que o ideal é que não dê essa vermelhidão, esse surgimento da úlcera de pressão no estágio 1. O estágio 2 é quando aquela bolha que começou a aparecer rompe e expõe as partes mais internas do tecido tegumentar, que é da pele. Quando rompe ali, fica igual bolha de queimadura. Se você deixar o paciente continuando deitado, essa queimadura vai começar ali no local daquela queimadura a morrer o tecido por baixo, que também vai ficar sem circulação de sangue. E vai romper totalmente a pele, surgindo a musculatura. Essa lesão, quando surge a musculatura, nós chamamos de grau, até surgir a musculatura, desde o rompimento da bolha, é grau 2, ou estágio 2. Quando começa a romper a musculatura até chegar na parte óssea, aparecendo a parte óssea, nós chamamos de grau 3. E algumas bibliografias, alguns livros falam que quando surge a parte óssea e começa a corroer também a parte óssea, podendo pegar até algumas infecções e chegar a ser uma coisa mais complexa, necessitando até de sessões de câmera hiperbárica, que é a medicina nuclear, de grau 4.
Porém, o cuidador ele só vai fazer curativo no estágio 1, é quando só está aquela vermelhidão ou até quando rompe a pele no grau 2. Porém, quando chega no tecido muscular e começa a corroer o tecido muscular, chegando na parte óssea, é indicado que esse curativo seja feito pelo enfermeiro, nem é pelo técnico. Mas a gente sabe que é difícil ter enfermeiro à disposição, então o técnico acaba fazendo. Na residência do paciente, o cuidador acaba assumindo essa função, pois os familiares não fazem, não tem um enfermeiro para ir lá todos os dias fazer esse curativo. Não se preocupe quanto ao curativo, que vocês vão ter uma aula de curativo, então vocês vão tirar as dúvidas de vocês lá, saber quais são os tipos de medicação que são utilizada, quais são as coberturas que são feitas, como para cada tipo a gente vai estar vendo. Agora, uma coisa que muita gente confunde é com relação à diferença entre úlcera de pressão e escara. Muita gente confunde uma coisa com a outra e vocês precisam, a partir de agora, saber qual é a diferença. Quando o tecido começa a necrosar, começa a morrer, ele pode se decompor de duas formas. Ou ele vai se desfazendo, amolecendo, formando uma camada mole, amarelada, ou ele pode enrijecer, ficar seco, duro, escuro, parecendo um pedaço de madeira, cheio de mofo, assim, escuro da cor de mofo preto. Quando ele dá essa capa preta por cima, nada mais é que o tecido tegumentar, a pele que ressecou, endureceu após morrer, a gente chama essa pele seca por cima de escara. Ou seja, a escara nada mais é que é uma tampa morta, seca, dura, escura, que está cobrindo aquela cavidade toda que é a lesão, que é a úlcera de pressão. Então, a escara nada mais é que é um processo, é um pedaço da úlcera, é só a parte de cima da úlcera que cobre a úlcera. E a gente retira, faz curativo nessa úlcera e retira essa escara de duas formas. Pode fazer de uma forma manual ou de uma forma cirúrgica e ambas recebem o nome de debridamento. O debridamento manual pode ser feito pelo enfermeiro ou pelo médico, não é pelo cuidador nem pelo técnico. Ele vai pegar um bisturi e vai arrancando os pedacinhos do tecido morto. Ele pode usar anestesia ou não local, passar anestésico ou não, ou aplicar anestésico ou não. Já o procedimento cirúrgico, o debridamento cirúrgico, é feito pelo médico dentro do centro cirúrgico. O paciente vai ficar internado, vai para o centro cirúrgico, vai fazer o debridamento lá. E o médico vai retirar aquela parte morta e retira uma parte em volta, uma margem de segurança em volta de tecido bom. Pois no meio desse tecido bom tem algumas células ali no meio dele que também estão mortas. Aí, para não ter o risco de ter alguma complicação, o médico tira uma borda um pouco maior, cerca de 1 centímetro a mais, ok? E a lesão fica muito grande. Essas lesões, elas podem ficar enormes. Eu já tive pacientes que a lesão pegou do bumbum do paciente até quase no pescoço. Pegou as costas do paciente toda, dava para ver a parte do intestino do paciente pelas costas. Pois ele não tinha musculatura, não tinha pele, não tinha nada, só ficava tudo exposto, pulmão, tudo exposto. Então é muito complicado. Uma coisa que pode levar o paciente à morte, pode fazer uma lesão permanente, uma lesão que vai causar muito sofrimento para o paciente e pode ser evitada com um procedimento simples do cuidador. Mudar o paciente de posição no máximo a cada 2 horas. Então, eu peço encarecidamente a vocês, sejam pessoas humanas, sejam profissionais humanos, tenham carinho pelo paciente de vocês, pela vida dele, resguardem a integridade física dele, façam a mudança de decúbito, não tenham preguiça de fazer mudança de decúbito e façam devagar, com carinho, com cuidado, não é para fazer uma coisa automática, mecânica. Enfim, pessoal, essa foi a nossa aula, eu agradeço a presença de todos vocês, até a próxima aula e fiquem todos com Deus.